Acreditem se quiser, Datena, que estamos na frente dele, inclusive, está conversando com o padre Júlio Lancelotti. Vamos ver juntos. Bora. Por Cristo. Cristo não é um símbolo, é Deus vivo. Na opinião de nós católicos, é filho de Deus, é Deus vivo. Faz parte da Santíssima Trindade. Não é verdade? Isso é um ataque absurdo. Depois ele atacou o Papa, que, aliás, respondeu da medida para ele, o Papa é americano. Como é que o senhor encara isso, padre Júlio? Bom dia, desculpe fazer esperar tanto tempo aí. Bom dia, Datena. Bom dia a toda a equipe, todos que nos ouvem. E lembrar que hoje faz um ano do falecimento do inesquecível Papa Francisco. Há um ano o Papa Francisco nos deixou. Sim. Caramba! Eu amava esse hoje, Papa. E hoje também faz 41 anos que eu celebrei a primeira missa na favela do Jardim Sinhá, na zona leste de São Paulo. Parabéns. Obrigado. Eu fui ordenado por Dom Luciano Mendes de Almeida no dia 20 de abril de 1985. E foi um dia assim conturbado, o dia da minha primeira missa, porque foi o do falecimento do presidente eleito Tancredo Neves, né? Que coisa. Coincidiu tudo nesse dia. E hoje estamos celebrando um ano do falecimento do inesquecível, do querido e sempre presente entre nós, Papa Francisco. Então, essa animosidade e essas palavras em relação ao Papa Leão causaram um impacto, tanto que muitos chefes de Estado se manifestaram, inclusive o Brasil se manifestou oficialmente, repudiando, dizer que o Papa é fraco, que não entende de política externa e que essa questão da violência e a justificação da guerra. Então, todos nós estamos unidos e, nesse momento, o Papa Leão, na África, está fazendo apelos e fazendo declarações muito fortes. Ontem ele disse que o pão de todos não pode ser só de alguns. E o Papa Leão está dizendo que a democracia não pode ser a ditadura da maioria e que não se pode usar o nome de Deus para justificar a guerra e massacres e violência. Então, as palavras do Papa Leão são bastante fortes e são nascidas do coração do Evangelho, da palavra de Jesus, bem-aventurados os construtores da paz, porque esses são os filhos de Deus. Então, todos nós estamos com o Papa Leão e, nesse momento, unidos em oração com ele na África, que é o continente marcado pelo sofrimento, e juntos buscando o seguimento de Jesus. E essa questão, esse fato do soldado israelense, acho que foi um fato isolado dele, mas que está dentro de um caldo de cultura de violência, de destruir aquela imagem de Jesus crucificado. Então, isso realmente o próprio Estado de Israel pediu perdão e o próprio Estado de Israel considerou errada a ação do soldado israelense, né? Eles mesmos perceberam mas isso tudo é instigado pelo Trump. Como é que o senhor analisa a figura do Trump como líder mundial da nação mais poderosa do mundo? Ele é um cara que cria discórdia, lembra até da Segunda Guerra Mundial, com aquele maldito representando o demônio, aquele Adolf Hitler. Então, na verdade, isso é uma característica do fascismo. Se você for procurar características do fascismo, do neofascismo, uma das características é usar a linguagem religiosa ou concepções religiosas para dominar, para destruir, para separar. E o presidente dos Estados Unidos é supremacista, é uma pessoa que discrimina, é xenófobo e é uma pessoa que próprios estudiosos de saúde mental dos Estados Unidos dizem que ele não está num estado de sanidade mental.
porque está falando coisas e a gente está vendo. Ele vai para um lado, depois vai para o outro lado, dá ultimátum, desmancha o ultimátum, vai para frente, vai para trás. A situação interna nos Estados Unidos é bem difícil. O que eu imagino que o próprio povo estadunidense tem que reagir, tem que se manifestar. A igreja nos Estados Unidos tem já se manifestado reagindo, bastante. O Agostinho falou aqui que há uma rejeição já de 62% dos americanos, e meu filho me passou uma informação que os democratas estão na frente aí das eleições de meio de mandato do Trump, que é no final do ano. Já estão reagindo. E eu acredito que isso deva refletir também para nós, e que também nós, o povo brasileiro, pensemos que nós não podemos ir por esse caminho. As palavras do Papa Leão são bastante claras, e quando eu estive aí com você, Datena, acho que eu deixei para você a de Lexite, acho que todos os católicos e todos os cristãos deveríamos de ler essa exortação apostólica do Papa Leão, de Lexite, que é sobre o amor aos pobres. O que nós estamos assistindo é o ódio aos pobres, o ódio ao povo palestino, o ódio ao povo do Irã, e isso tudo é inaceitável. E essa palavra inaceitável foi a palavra usada pelo próprio Papa Leão quando disse dizer que vai exterminar uma civilização, exterminar um povo. Isso é inaceitável. Padre Júlio, é um prazer falar com o senhor. O senhor falou da resposta firme do Papa Leão, mais firme do que a ONU, né? A ONU já de uns tempos para cá vem se mostrando um organismo frágil, débil, e está se tornando insignificante, lamentavelmente. O senhor acha que o Vaticano, padre, pode ocupar esse espaço ou tem uma contribuição grande a dar? A gente sabe que a preocupação da igreja é com o espírito, mas também é uma preocupação com a realidade, com a nossa vida do dia a dia. O senhor acha que o Vaticano, que a Igreja Católica e as igrejas, de um modo geral, podem ocupar esse vácuo deixado pela ONU, padre? Eu acho que o Vaticano não tem, a Santa Sé não tem essa pretensão de ocupar o espaço da ONU. Inclusive há observadores do Vaticano. Mesmo porque a ONU ultimamente não tem papel nenhum. Começou com o Bush. Eu vou invadir lá o Iraque porque tem arma química. Não encontraram nenhum colírio. A ONU falou, não vai invadir. Eles invadiram. Depois todos os lugares, Estados Unidos, a Rússia, vão invadir a Ucrânia. A ONU não vai invadir. O Putin foi e invadiu. Então, a ONU, que me perdoe a ONU, que tem projetos maravilhosos, tem projetos de ajuda humanitária maravilhosos, mas nesse aspecto de controlar esses ditadores irascíveis e alguns malucos, nesse papel ela não tem controle, perdeu o controle. Eu acredito que o próprio Papa Francisco e o Papa Leão têm dado sugestões de que a ONU exerça o seu papel, e o próprio presidente do Brasil tem dito: o Conselho de Segurança da ONU é formado pelos que dominam. Então, é claro que no Conselho de Segurança, onde os mais dominadores são os que têm poder de veto, então é uma coisa estranha. Justamente os países que mais invadem, dominam, submetem, machucam, são os que têm poder de veto. Gozado, né? Aí é a ditadura da maioria que se refere o Papa Leão. E isso é uma tirania. Isso é a tirania. O Papa Leão tem usado essa palavra, tirania, tiranos. Então, a gente tem que ter muita clareza disso, e é preciso que haja um movimento forte, como tem havido, eu acredito que agora essa reunião que houve em Barcelona, como outras ações pelo mundo, de pressionar para que o Conselho de Segurança da ONU não seja decorativo e não seja formado por aqueles que tiranizam o mundo. Eu estou vendo a figura do senhor aqui paramentado, né? O Agostinho falou que encontrou com o senhor, passou pelo senhor, viu o senhor. Como é que é?
Pedro, eu vi padres e bispos americanos enfrentando o ICE. A coisa com o Papa tem isso no meio. Bispos americanos na Rússia contra o ICE. É isso aí. Só Lula para juntar o Datena e o Padre Júlio Lancelotti. Quem for chegando, gente, se inscreve no canal, por favor, que é muito importante. Falta, neste momento, um membro e R$54. Quem puder ajudar, gente, a gente ultrapassar a meta de hoje e chegar em pelo menos mais R$100, vocês me ajudam com a live de ontem, que teve uma arrecadação muito baixa, tá, gente? Apesar do papo com o Tony Garcia ter sido muito bom, a gente precisa desse reforço de todo mundo para fazer bem esse trabalho. Esse programa da Rádio Nacional do Datena tá muito bom, viu? Eu tenho um prazer aí de transmitir. O Datena tá sendo uma grata surpresa na EBC, né? Vamos lá. Então, e depois, quando viu o senhor paramentado ali, apareceu uma outra... Sempre vem esses, né? Davi Bueno. Bom dia. Pedro saiu do DCM? Não, não saí. Davi, eu trabalho aqui também, tá? Trabalho aqui de manhã. Pois vou lá. Parem de perguntar as coisas do trampo, gente. É feio isso aí, hein? Vamos lá. Pessoa. E é mesmo, né? Porque paramentado ele está representando Jesus, está representando Deus. Então, deixa de ser ele. É uma entidade que está ali e que muda. Eu estou vendo a figura do senhor aqui, estou parecendo um santo. Se dependesse de mim, eu canonizava o senhor já. Imediatamente. É que eu não canonizo nem a mim mesmo. Agora, eu não esqueci a lição que o senhor me deu sobre perdão. Que eu sempre falei, eu sou católico, mas eu não aprendi a dar outra face, mesmo porque eu não sou Jesus Cristo. E outro dia me perguntaram se eu ia trabalhar na Sexta-feira Santa. Eu falei, claro, pô, eu não sou Jesus, eu tenho que trabalhar. Mas aí o padre Júlio falou assim, Datena, perdão não é você esquecer quem fez o mal para você. Perdão é você não devolver o mal em qualquer proporção para a pessoa que te fez o mal. Sim. Sabe que eu fiquei aliviado com isso? Eu me senti um pouco mais humano, que eu me achava execrável, agora eu sou menos execrável depois disso. Depois disso eu me achei um pouquinho menos execrável, porque, pô, eu tenho alguma razão, é só não fazer. Mal eu não faço mesmo para quem me ferra, não faço mesmo. Para quê? Não vou ganhar nada fazendo mal para quem me ferrou. Fazer a mesma coisa. E isso está na Fratelli Tutti, escrita pelo Papa Francisco, que acho que todos devem ler esse documento, Fratelli Tutti, todos irmãos, aonde, e retomando a tradição mais antiga da Igreja, que coloca perdoar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Legal. E isso. Não tiranizá-lo. Que legal. Não é mudar o tirano, é todos sermos irmãos. Você sabe que eu já me ferrei muito na vida, fui muito perseguido, muito ferrado, mas eu nunca fiz questão de devolver e ferrar o cara na sequência. Nunca fiz questão disso. Eu sempre me abstive. O cara fala assim, pô, mas o cara te ferrou e você não fez nada para ele. Eu nunca tive essa intenção. O que eu vou ganhar com isso, pô? O cara já me ferrou, eu vou ganhar o quê com isso? Nunca, nesse aspecto, eu me senti mais humano. Porque eu falei, pô, o senhor resolveu uma parte importante da minha vida, melhor que ficar pagando psicólogo, caramba, o senhor deu uma aula que para mim foi importantíssima. Eu saí daqui aliviado. Obrigado. Então eu quero avisar os caras que estão me ferrando aqui dentro, todo dia, todos vocês que estão me ferrando aqui todo dia, ou em qualquer lugar, que eu não vou devolver para vocês, que eu não quero ficar igual vocês, que fazem o mal. Então pode me ferrar, pode continuar me ferrando, que eu não vou devolver isso para vocês, seus bobão. Pois não, padre. Uma coisa que é importante, uma convicção, que é importante pensar nesse dia e na memória do querido Papa Francisco, de que jamais eu vou usar as armas dos que me atingem para atingi-los também. Legal aí. Como é bom conversar com o senhor, eu queria falar com Deus. Faz bem mesmo, né? A gente sente na hora. Claro. Não, eu só queria aproveitar, saindo um pouquinho do assunto, porque o padre no domingo agora falou da montagem de uma padaria que ele conseguiu montar a partir de ajuda de empresários, enfim, do setor de panificação, e que eles estão distribuindo, Datena, 1.000 pães todas as manhãs. 1.000 pães fabricados pelos próprios moradores em situação de rua. Quer dizer, o senhor já distribuiu 1.000 pães agora pela manhã, né, padre? Foi, olha, eu fiquei admirado como eles estavam com fome.
como eles comeram com rapidez. Que foi assim uma coisa, me impressionou hoje, eu faço isso todos os dias, há mais de 40 anos, hoje eu fiquei impressionado com a fome que eles estavam, porque o que acontece, com essas emendas de feriados, a cidade fica paralisada, fechada. O cara não tem nem lixo para comer. Não tem circulação de alimentos. Então, eles comeram hoje o pão. A gente entrega 2 pães para cada um, mas eles passam na fila 2, 3 vezes para pegar aquele pão. Comeram com uma rapidez, tomando café com leite quentinho. Você viu que... Então, é impressionante. Eu fiquei muito impressionado. Mas você viu que coisa? Olha que ponto que chega uma distribuição de renda canalha. O Brasil é a 10ª economia do mundo, está perto de ser a 9ª. É um dos países mais ricos do mundo. A divisão de renda é canalha. Poucos com muito e a maioria sem nada. Você viu o que o padre falou agora? Por isso que dizem que eu sou um bom entrevistador, porque eu presto atenção no que o entrevistado está falando. Você ouviu o que ele falou? Quando tem feriado prolongado, não tem nem lixo para o cara procurar para comer, porque não tem circulação de alimento, tem nem sobra. Nem sobra, nem osso que o cara dava e agora está vendendo nos açougues, pela situação econômica, não sobra nada para o cara comer, porque não tem circulação de alimento, nem lixo. Quando o povo não tem nem lixo para comer, nós chegamos a uma situação realmente terrível. E não é de hoje que nós estamos nessa situação. Entra governo de direita, esquerda, centro. Que tristeza ouvir isso. Eles vêm com sacolinha de plástico e pedem, põe mais, padre, que é para eu comer mais tarde, para eu comer à noite. Então, é impressionante. É um pão que nós fazemos na padaria Escola, Dom Paulo Evaristo Arnes, que fica no bairro da Luz, na rua de Djalma Dutra, a nossa padaria, que precisa sempre de ajuda, a gente precisa de matéria-prima, precisa das coisas que são necessárias. Nós já temos mais de 40 receitas diferentes de pão, e que esse pão que todos os dias pela manhã, e que hoje mesmo sendo feriado, entregamos esse pão, ontem entregamos o pão, e hoje essa admiração que eu tive de vê-los, às vezes, eles pegam o pão e enfiam inteiro na boca, me dá a impressão às vezes que eles vão comer à mão. E sofridos. E o que é interessante, a gente entrega o pão para cada um, captando o olhar de cada um deles. E, em geral, a gente arranca um sorriso. E todos falam para mim, obrigado, padre, bênção, padre. E todos agradecem. E eles agradecem também de que eles sabem que a gente não falha, que é feriado, a cidade está parada, está fechada, mas a nossa porta está aberta e o pão chega na mão, o pão chega e acalenta o coração. Bom, eu vou terminar a entrevista, porque mais uma vez o Agostinho está chorando. Não, agora não. Mais uma vez o Agostinho dessa vez não. Eu vou ter que fazer um curso de teatro para fingir que eu estou chorando. Pedro, por que não tem a ferramenta Hype? Eu não sei. Eu acho que é meio aleatório, né? E da Atena desde a cadeirada, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos pingar, gente. Falta pouco aqui para nossa meta regulamentar. Se puderem ajudar um pouquinho mais, 500 pessoas assistindo hoje, estamos de casa cheia. Porque o Agostinho chora de tudo, parece que ele é o sensível e que eu sou o insensível. Não, você... Ele chora de tudo. Não. Ele chora de tudo quanto é coisa, o Agostinho chora. Eu sou obrigado a trazer colírio aqui e fingir que eu estou chorando. Eu combino com o Daniel... Viu, Daniel? Você põe a câmera nele, eu jogo o colírio e finge. Porque tudo quanto é coisa, o Agostinho chora. Agora não. Você chorou. Você ficou com os olhos marejados. Mas com toda a razão, porque eu não chorei, não sei por quê também, porque é de doer realmente você ver. Ouvir um depoimento desse do padre Júlio, que faz a vida inteira ele faz isso, dizendo que no feriado não tem nem lixo para o cara comer, e quando ele chega com o pão, os caras comem quase a mão. Aliás, daria um conto maravilhoso do cara que se comeu inteiro e desapareceu para o bem desses governos que não ajudam o povo. Entendeu? Você entendeu? Já pensou se fazer um conto que o cara vai comendo o dedo, a mão, a perna, o braço e tal, que é mais ou menos nessa situação que muita gente se encontra no Brasil e no mundo, e ao invés de aparecer gente que prega misericórdia, né? Ficam jogando bomba em todo mundo e falam que tem bomba inteligente.
Deus me livre e guarde, não dá para entender. Padre Júlio, um abraço grande. Eu sugiro que semana que vem você assista. O nosso programa sai semana que vem, viu, padre? Tá bem. Semana que vem, na terça-feira, depois eu mando o programa para o senhor. Tá bom? Tá bom, obrigado. Se eu não estiver aqui, quando o programa sair, o Agostinho manda para o senhor, que é possível que eu esteja de folga ou de férias ou coisa parecida. Um beijo grande no senhor, foi um prazer estar com o senhor. Fica com Deus. Deus abençoe. Eu não vou falar amém. Eu não vou nem falar fica com Deus. Papa Francisco. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu não vou nem falar para o senhor ficar com Deus, o senhor está com ele todo dia. Mas a bênção do senhor já valeu. Um beijo grande. Obrigado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!